I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a... Oi gente, meu nome é Bruna e hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas do que eu fiz para poder passar na ANAC. Bom gente, a minha primeira dica com certeza é ter organização. No começo, quando eu comecei a estudar para a ANAC, que eu fiz o meu curso e tudo mais, eu estudava muito assim, quando eu tava afim, por exemplo, tô afim de estudar tal coisa, eu vou estudar tal coisa. E geralmente eu tava afim sempre de estudar o que eu tinha mais facilidade, né? Então eu nunca pegava uma matéria que pra mim era mais difícil, porque daria mais trabalho de estudar. Então, nossa gente, parecia que não rendia. Acabava que eu estudava e no fim não parecia que tava dando resultado. E isso me deixava muito desmotivada, sabe? Porque, querendo ou não, eu tirava um tempo para estudar, mas nunca saía do lugar e aquele ciclo ia se repetindo, enfim. E eu só dei conta disso realmente quando eu vi que eu não tinha organização nenhuma. E aí eu comprei um planner e, gente, isso mudou a minha vida. Um papel, o meu planner é aquele planner semanal, sabe? Eu gostei muito desse, porque como ele não tem capa, eu deixava em cima da minha escrivaninha, então, e todo dia, assim que eu chegava no meu cantinho de estudos, eu já olhava pra ele e eu já sabia o que fazer naquele dia. Então, por exemplo, como que eu fazia, gente? Eu separava por dias, então cada dia eu estudava alguma coisa. Eu estudava um bloco, uma matéria de cada bloco. Então, por exemplo, eu acordava às 7 horas da manhã, tomava o meu café e eu separava um tempo até grande para tomar o meu café, justamente para eu não começar o dia já naquela afobação de ai meu Deus, tenho que tomar meu café logo para poder estudar. Eu gostava de fazer minhas coisas todas com calma, todas com tempo, para eu não ficar estressada, evitar sempre o estresse. Então, na segunda-feira eu tomava meu café e 40 minutinhos para tomar o café. E eu colocava, às vezes, caminhada. Então, por exemplo, tinha dias que eu fazia 20 minutinhos de caminhada, gente. Já era outro dia pra mim, de verdade. Ajuda demais, exercício físico é tudo. Então, eu colocava tudo aqui no meu planejamento. Aí, eu deixava 40 minutinhos para o café da manhã, ser bem tranquilo, eu comia bem. Geralmente, eu comia sempre proteína, carboidrato, pra realmente ficar alimentada. Aí, eu dava uma caminhadinha, 8h30 eu começava os meus estudos. Aí eu ia das 8h30 até mais ou menos umas 9h30 estudando, às vezes 10, dependendo do conteúdo. Se não fosse um conteúdo tão difícil, tão pesado, eu conseguia ficar mais tempo. Mas, gente, uma dica que eu dou pra vocês, eu sempre fiz, foi estudar mais ou menos 1h30, 2 horas e tirar pelo menos 30 minutos pra comer, assistir alguma coisa, uma série, fazer alguma coisa que você gosta, mexer no celular, qualquer coisa, mas assim, dá uma desopilada, uma descansada na mente e depois voltar. Às vezes eu voltava para algum conteúdo novamente, ou às vezes eu já ia para a parte dos exercícios, dos simulados, mas eu sempre ia colocando todos os dias o que eu ia fazer. Cada dia eu separava para fazer alguma coisa, alguma matéria. Geralmente as matérias que eu tinha mais dificuldade, que é do bloco 2 e do bloco 4, se eu não me engano, são as matérias que tem muita coisa, né, gente? Tem muita coisa para estudar. Eu colocava sempre 2 dias. Então, aqui, por exemplo, na quinta e na sexta, eu coloquei 2 dias de meteorologia, porque na quinta eu estudava os tipos de nuvens e na sexta eu estudava alguma outra coisa também envolvendo meteorologia. Então, assim, cada semana eu pegava alguma matéria que eu tava com mais dificuldade na hora de fazer o simulado, por exemplo, eu ia numa questão e eu nunca conseguia fazer essa questão. Conseguia, mas eu tinha muita dúvida. Era que eu colocava na próxima semana como prioridade, então eu colocava mais de um dia para estudar ela. E o bom desse plano é que, como ela é semanal, então, dependendo da semana, você vai ter dificuldade em uma matéria específica. Então, você vai sempre colocando de acordo com a semana, entendeu? Não precisa fazer um planner, por exemplo, pro mês. Porque aí tem muita noção de qual vai ser o seu desenvolvimento e tudo mais. Então, eu acho super interessante o planner semanal por isso. E, gente, não precisa ser um planner assim, desse jeito. Você pode anotar num caderno, numa agenda, numa folha de sulfite, qualquer coisa, gente, ajuda muito. O importante é você se organizar, você colocar suas ideias no papel, pra você realmente
ter uma noção do que você vai precisar fazer, principalmente em dias que você não quer fazer nada, gente. Isso ajuda demais. A organização em dias que você tá mal, que você não tá nada produtivo, é ótima, porque você tipo, vai olhar pro papel e você já vai saber tudo que você tem que fazer. Então, você não vai ter que ficar pensando, em qual matéria eu tenho mais dificuldade, qual matéria eu vou estudar hoje. Vai estar tudo aqui já. Então, é só você olhar, hoje é quarta, então quarta eu vou fazer isso, isso e isso. Então, fica muito mais fácil de você fazer e não ficar procrastinando, sabe? Essa foi a minha primeira dica, gente. A minha segunda dica é ter consistência. Consistência no sentido de não ficar, por exemplo, pulando dias. Eu esqueci de falar no planejamento que eu sempre deixo um dia vago, gente. Por exemplo, nessa semana eu deixei o domingo sem nada, não coloquei nada no domingo. Mas tinha semana que eu não colocava na quarta, não colocava nada na quarta. Toda semana eu tirava pelo menos um dia para não fazer nada, absolutamente nada, somente existir. E esses dias são muito importantes, né? Quando você tem algum objetivo assim e você tem um prazo para alcançar aquilo, porque você descansa, sabe, a sua cabeça, você descansa a sua mente. E é muito importante você ter um período para descanso. Esses dias são muito importantes para quando você tiver os dias realmente para ser produtiva, você conseguir ser produtiva. Porque não adianta, gente, você querer estudar 8 horas por dia, todos os dias, que o seu corpo não vai aguentar, a sua mente não vai absorver. Então, você vai ficar lá sofrendo. Antes de quando você tira algumas horinhas do seu dia para estudar, por exemplo, gente, eu tirava no máximo 3 horinhas do meu dia para estudar. Mas essas 3 horinhas eu estava lá completamente focada. Então, eu conseguia me desligar do mundo e focar na matéria. Eu não tinha deixado de fazer nada no meu dia, porque eu tirava, por exemplo, a parte da manhã só para estudar. Na parte da tarde, eu tinha a tarde e a noite inteira para fazer o que eu quisesse, entendeu? Resolver coisas da casa, trabalhar, fazer o que eu quisesse. Então, eu não ficava presa naquilo, tipo, nossa, que saco, tenho que estudar. Para mim, era uma coisa prazerosa, justamente porque eu não ficava tanto tempo estudando. Então, eu acho que planejamento é essencial, consistência muito importante também, porque você tem que ter contato, gente, com a matéria todos os dias, pelo menos, sabe? Todos os dias um pouquinho, que seja meia horinha, é bom você ter contato, sabe? Deixa um dia para descansar, mas o resto dos dias tenha contato com a matéria, tenha contato com a aviação, tenha contato com o que você quer, porque isso vai facilitar muito a sua vida, gente. Na hora que você tiver que fazer alguma prova, ou na hora que você realmente quiser saber o conteúdo, como você já vai ter tido contato muitas vezes com aquilo, já vai ser uma coisa normal pra você, entendeu? Você não vai ter tanta dificuldade pra isso. Gente, a minha terceira dica, e eu acho que é uma das mais importantes, que mais fez diferença pra mim, no resultado final, na hora que eu fazer a prova, foi realmente os simulados. Gente, fazer simulado é muito importante. Eu fiz, nossa, muitos simulados. Eu fazia simulado no site Aerosimulados. Eu também tinha comprado uma apostila só de questões. Eu acho que tinha 3.018 questões. Mas eu não indico, gente, comprar a apostila porque eu acho que você perde muito tempo. Você tem que responder as questões e depois voltar lá no gabarito pra ficar corrigindo, ver se você acertou ou errou. E o Aerosimulados não, você faz a prova, você tem tempo para fazer a prova, tem as questões, a prova é muito parecida, gente, com a banca, todo o layout dela, o site também é muito parecido, então assim, você já vai se acostumando. Quando eu fui fazer a prova, gente, parecia realmente que eu tava fazendo um simulado na minha casa, porque era muito parecido. E você não perde tanto tempo corrigindo questões, porque você vai terminar a prova e eles vão te dar as questões certas, as questões erradas, e se você ficou aprovado, reprovado de segunda época. Então, você não perde esse tempo corrigindo, sabe? Eu tinha comprado essa apostila e aí, no fim, eu usei ela só quando acabou meus créditos na Aerosimulados e eu tive que ficar fazendo. Aí, eu fazia algumas anotações. Então, assim, sempre que eu errava a questão, eu anotava e aí eu pesquisava, anotava a resposta certa e anotava o porquê que essa resposta seria a certa. Então, eu fazia isso com todas as questões, gente. Todas as matérias eu fazia isso. Tanto que tem um monte de post-it aqui. Mas eu não recomendo. Eu recomendo você realmente fazer pelo site. Por conta do tempo, né, gente? Você não precisa ficar corrigindo.
Mas eu recomendo você sempre anotar o que você errou, a questão que você errou, e anotar a resposta correta. Porque aí vai fazendo o seu cérebro relacionar, né, gente, a resposta correta com aquela pergunta. Você realmente entender o porquê que você errou. Conforme você for fazendo os simulados, você vai acabar decorando as questões. Eu, pelo menos, decorei de tanto simulado que eu fiz. E eu fiz muitos simulados. Chegou na hora da prova, realmente, gente, eu não tive dificuldade nenhuma. Foi muito tranquilo pra mim. Pra não falar que eu não tive dificuldade nenhuma, eu tive dificuldade em uma matéria só, porque na minha prova caiu muito sobre órgãos reguladores, e eu não dei muito enfoque nisso, porque, gente, paciência zero, zero. Então, em regulamentação, realmente, eu passei, assim, na lasca mesmo. Mas no resto, realmente, eu fui super tranquila, gente, não tive dificuldade nenhuma, não fiquei com dúvidas nas questões, tanto que eu fiz a prova bem rapidinho. E é isso, gente, façam simulados, invistam em simulados, porque vale muito a pena, muito mesmo. E é gostoso, gente, chega uma hora que você até gosta de fazer, realmente. É bem tranquila, gente, eu pelo menos achei a prova muito tranquila. E é realmente você ter foco na hora de estudar, ter planejamento, organização, que você tira realmente de letra. A prova realmente fica bem tranquila. E eu vou mostrar para vocês no final do vídeo como funciona o site que eu usei para fazer os simulados. Bom, gente, a quarta dica que eu vou dar para vocês é ter um lugar para estudar, um lugar específico que você deixa suas coisinhas ali. Por quê? O cérebro tem que entender que você tá ali para estudar. Então não adianta você estudar cada dia em um lugar ou ficar estudando no sofá, na cama. Gente, senta na mesa, uma mesa, coloca as suas coisinhas, seu caderno, seus lápis, suas canetas, marca-texto, tudo que você precisa, coloca num cantinho e faz daquele cantinho seu cantinho de estudos. Se você não tem realmente um lugar para estudos, faz em algum lugar da sua casa, seja na mesa de jantar. Se não dá para deixar as coisas na mesa, deixa para próximo, sabe? Pelo menos tudo ajeitadinho. Pega uma garrafinha de água, deixa do seu lado e fala, ó, vou estudar 1 hora. Fica ali as 1 hora estudando direitinho, com as suas coisinhas em cima da mesa. Isso, faz toda a diferença você ter um cantinho organizado, porque acaba que a sua mente parece que fica mais livre, sabe? Pra mim fez toda a diferença, realmente. Eu tinha organização, gente. Isso também tá no tópico de organização, né? E organização é tudo. Se você quer alcançar um objetivo, se organize para isso. Chegar onde você quiser com organização. Organização é tudo na nossa vida. Outra coisa, que seria a quinta dica, é ficar longe do celular. Eu sei que é meio óbvio, né? Mas, gente, assim, se vocês não quiserem ficar longe do celular todos os dias, fiquem pelo menos na primeira semana. Se você for uma pessoa que, assim como eu, não fica longe do celular. Fica pelo menos na primeira semana, deixa ele lá em outro cômodo. Se você vai estudar na cozinha, deixa o celular na sala. Por quê, gente? Depois você vai se acostumando. Então, só pelo menos na primeira semana, fica sem o celular. Pra você se acostumar com o ambiente, com o que você tem que fazer. Depois você pode até deixar o celular ali do seu lado no mudo, né? Mas é importante, gente, porque o celular tira muito a nossa concentração. E a gente perde muito tempo, sabe? Às vezes a gente tá focada naquilo que a gente tá fazendo, pega o celular, acabou. Acabou o foco, já tá pensando em outra coisa. Ah, é pandemia. Gente, não. A mente tem que estar livre, a mente tem que estar focada naquilo que você tá fazendo. Então, se você se conhece, você sabe que se seu celular vibrar, você vai pegar pra olhar, deixa ele longe. Pelo amor de Deus, deixa ele longe de você. Foca naquilo que você está fazendo. Se você, por exemplo, vai estudar pelo celular, tenta tirar as notificações das redes sociais, tenta falar para a pessoa que você costuma conversar, não me manda mensagem agora que eu vou estudar. Gente, não sei, arruma algum jeito, assim, de realmente ficar 100% focada. Porque quanto mais focada você fica, menos tempo você leva para estudar e mais tempo você tem para fazer essas outras coisas que a gente quer fazer, né, gente? Não quer ficar o dia inteiro estudando. Faz o negócio direito para fazer uma vez só e depois você vai se sentir muito bem, né? Dever cumprido. É ótimo, gente. Eu consegui, graças a Deus, eu estudei. E o meu lema para isso foi realmente que a lei da semeadura nunca falha.
Então, se você tá estudando, se você tá correndo atrás, meu, você vai conseguir, é certeza. Não tenha dúvidas disso, vai pra prova confiante. Eu achei muito tranquilo. Os aplicadores da prova são muito tranquilos. Pelo menos na hoje eu fiz na FGV da Avenida Paulista. E, gente, foi muito tranquilo mesmo. Eu fiz, já tava quase no lockdown, tava uma semana antes de começar o lockdown. Tanto é que eu tive que ligar para ver se realmente teria a prova, mas eles estão cumprindo todos os protocolos de segurança. Aonde você olha, tem álcool em gel, tem poucas pessoas, você vai conseguir com uma nota ótima, com ótimos acertos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais algum conteúdo, deixem aqui nos comentários. Curtam o vídeo, me sigam no canal, que eu vou tentar trazer várias dicas para vocês. E agora eu vou começar a me preparar para a seleção. Se vocês quiserem que eu mostre para vocês como eu estou me preparando, eu trago o vídeo também. E é isso. Beijo, gente. Até mais. Esse é o site que eu tinha falado do Aerosimulados. Aí você, quando entra, aparece assim. No caso, meu pacote já tá inspirado, o pacote que eu comprei. Aí você vai comprar os seus créditos e vai aparecer aqui, ó, todos os créditos que você comprar, vai aparecer aqui em dados do pacote, as provas que você realizou e o tempo, o resultado, e o desempenho por matéria vai aparecer aqui, todas as questões que você acertou, aqui vai aparecer todas as vezes que você ficou reprovado, segunda época ou aprovado. E é basicamente isso o site. Ó, tá todas as provas aqui. Desde o comecinho, quando eu comecei a fazer, gente, olha, no comecinho era só reprovado. Mas é normal, conforme você vai fazendo, vai melhorando o resultado, né? E é isso.